Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui no nosso canal. Hoje estou bem contente, já levei minhas crianças na escola e eles foram cantando uma musiquinha que eles aprenderam na igreja, que nós, provavelmente, se você frequenta ou frequentou a igreja desde criança, pode ser que você tenha escutado também, que é a musiquinha do sabão, que diz, né? O sabão lava o meu rostinho, lava o meu pezinho, lava minha mão, mas Jesus, para me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Quando mal faz uma manchinha, eu sei muito bem, quem pode me limpar é Jesus, que eu não escondo nada, tudo ele pode apagar. Eu acho que você já ouviu essa música, né? E tem umas sacadas importantes nessa música, né, pequenininha, que eu gostaria de compartilhar com você. Vamos lá então, veja só. A primeira coisa aqui, né, é que nós precisamos nos limpar. Então Jesus ali na música, Jesus é o sabão que vai nos limpar, vai deixar limpinho, né? Ele quer lavar o nosso coração. Isso significa que a gente se suja, né? É importante a gente assumir que nós somos pecadores e que com muita frequência a gente vai pecar de várias formas. Pode ser que a gente peque no pensamento, pode ser que a gente peque em ação contra o nosso irmão, pode ser que a gente peque falando mal de alguém, pode ser que a gente peque voltando atrás nas nossas palavras, pode ser que a gente peque, bom, de várias formas, cada um vai saber aí quando erra, né? Principalmente se você tem o Espírito Santo com você, se você é convertido, se você é cristão, se você acredita nos ensinamentos de Cristo e tem a presença do Espírito Santo, buscando a presença do Espírito Santo, lendo a Bíblia, orando, né? Então você com certeza vai sentir quando você erra, quando você comete o pecado, né? Então todos nós pecamos e isso enquanto não estivermos, né, com Deus, nesse mundo aqui, isso vai acontecer com muita frequência, né? Então a primeira coisa que vem aqui é que a gente vai precisar nos limpar com bastante frequência, né? E como que a gente limpa? A gente nos limpa fazendo orações, né? A gente ora, pede ao Senhor, pede a Deus que nos perdoe. O que eu percebo com bastante frequência na minha vida e acredito que para outras pessoas seja também igual. O que eu percebo é que a gente faz sempre essas orações para nos limpar, né? Para pedir para Deus para nos limpar. A gente sempre faz essas orações de maneira genérica, né? Com muita frequência a gente faz de maneira genérica. A gente pega e fala, perdoe os meus pecados, né? Deus vai perdoar os pecados, mas assim de maneira geral, né? Nessa musiquinha que as crianças cantam, a gente vê que o ensinamento é que a gente peça para Deus perdoar os nossos pecados de maneira localizada, dizendo, de maneira específica, dizendo qual é o pecado. Quando a música diz assim, o sabão lava o meu rostinho, lava o meu pezinho, lava a minha mão, significa que, então vamos trazendo, né, à luz do que nós estamos conversando, significa assim, é o pecado X, o pecado Y, né, o pecado Z. Então, precisamos ser específicos na oração. Eu vejo muita gente falar assim, nossa, é difícil orar também, a gente começa a orar e se perde na oração, acaba o assunto, não tem o que falar. Imagina você conversando com Deus e apontando todos os pecados que você cometeu, né? E se você não tem o hábito de fazer isso hoje, muito provavelmente tem muito pecado que vem ao longo da vida e que você tem essa chance de maneira específica, de forma específica, pedir para que Deus te limpe, para que Deus limpe os seus pecados, né? E quando a gente faz isso, Deus vai limpando e vai limpando ali de maneira localizada, vai tirando todos os pecados que a gente tem. O acusador não vai ter mais como falar da gente, né? E nós também não vamos nos acusar mais, porque muitas vezes nós somos o maior acusador, né? Nós acusamos a nós mesmos de coisas que a gente fez no passado. Então, uma oração, um relacionamento com Deus, se você está buscando um relacionamento com Deus, se você quer a presença de Deus e se você quer conversar com Ele bastante, de maneira intensa, então, se você começar a pedir para Deus perdoar os seus pecados de maneira específica, você vai ter muito que conversar com Deus, sua oração vai ficar bem comprida, né? Então, isso é muito importante a gente pensar nisso, tá? De maneira específica. E aí você pode pegar lá desde da sua infância, quando você lembra e vir apresentando, entregando para Deus e dizendo, Deus, pequei aqui, fiz isso, não foi legal, e eu gostaria de te pedir perdão, e você vai ver que vai passar horas e horas conversando com Deus, né? Então esse ensinamento é um negócio bacana, né?
Então, na música também diz assim, ó, quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar, que é Jesus, né? Que eu não escondo nada. E aí o cântico diz assim, pode me limpar, é Jesus que eu não escondo nada, tudo ele pode apagar. Então não existe pecado que não possa ser perdoado, né? Nós temos aí algumas questões na Bíblia que falam sobre blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Que daí precisa ser analisado um pouquinho mais profundo, né? Mas a palavra de Deus diz que se confessarmos os nossos pecados, Jesus é fiel e justo para nos perdoar de todas as coisas, né? Então nós temos essa garantia na Bíblia, né? Que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos livrar, nos limpar de todo pecado e nos livrar de todas as injustiças, né? Então é importante que a gente tenha isso em mente e que a gente aprenda junto com os nossos filhos a ouvir essas músicas e que explique para eles também, né? Que sente com ele, olha que legal ter uma conversa dessa, eu vou ter essa conversa com meus filhos hoje à noite. Hoje à noite eu vou sentar com o Gabriel e com o Anthony e vou falar para eles, explicar, olha, o que acontece é isso, ó, quando a gente faz o mal para o amiguinho, quando a gente mente, quando a gente teima com o papai, com a mamãe, quando a gente bate no irmãozinho e tal, então essas coisas desagradam a Deus e essa musiquinha está dizendo, quando faz isso você precisa falar para Jesus, que é para Jesus te perdoar, para Jesus limpar e te deixar bem limpinho, como é a vontade de Deus. Espero que tenha feito sentido para você também, assim como fez sentido para mim. E só recapitulando, né? Jesus pode nos salvar, Ele quer nos limpar, mas é importante, é de suma importância que você tenha uma conversa com Deus, que você tenha a sua conversa, sua oração, apresentando os seus pecados de maneira específica. E assim você vai aumentar o tempo de conversa com Deus. Imagina você conversando com Deus e falando, não, Deus, eu fiz isso de errado, eu fiz aquilo de errado, eu gostaria que o Senhor me perdoasse, que o Senhor escrevesse um novo rumo para a minha vida nessas áreas que eu estou tendo essa dificuldade, né? Que eu tenha forças para não fazer mais isso, me ajude a não fazer aquilo, traz força para mim, né? Que eu tenho uma dificuldade, continuo fazendo, eu gosto de mentir, gosto de apresentar uma mentirinha, eu gosto... Então, enfim, cada um vai ter aí a sua conversa com Deus e os seus assuntos a tratar com Deus e os seus pedidos. O importante é que você faça essa análise de vida, esse autoexame e apresente para Deus de maneira específica todos os seus pecados, tudo que você vai limpando e aí tudo que você vai lembrando e aí isso vai ser limpo na sua vida. Voltando a falar do tema de quântica, que eu gosto bastante de falar da parte quântica, né, da filosofia que vem da física quântica, há também essa ideia, sabia? De que nós precisamos limpar, lá diz que nós precisamos limpar o nosso sistema. E como que a gente faz isso? Eliminando os sentimentos negativos, os pensamentos ruins, os pensamentos negativos também do nosso sistema para cada evento que a gente participou que não foi bom, que foi ruim, né? Já tem vídeo no canal sobre isso, aqui no nosso canal, né? E se quem tiver interesse pode dar uma pesquisada, mas o importante é saber o seguinte, por que eu estou falando da quântica? Eu estou falando da quântica porque a ciência, cada dia que passa, comprova cada vez mais que Deus existe, que os ensinamentos de Cristo, eles são verdadeiros, são atuais, e eles são legítimos, e o que a Bíblia pede para fazer é o que dá certo realmente à luz da ciência também. Cada ano que passa, isso vai ficando cada vez mais evidente. Beleza? Espero que você tenha gostado desse nosso bate-papo. Foco na ação, fé no resultado, nos vemos por aí. E lembre-se, você é responsável por seu sucesso. Tchau, Deus te abençoe.